A nossa cara é a TV da gente, a TV Diário do Sertão. A nossa cultura, esporte e lazer, tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação, na TV Diário do Sertão. Chegando onde você estiver, com lindas canções todo dia. E toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão. Vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão. Vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finzinho de tarde, início de noite. São precisamente 17 horas e 13 minutos. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. Como sempre, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um dia que está chegando aí ao seu final, que tenha sido e que esteja nesse momento sendo uma ótima tarde, um ótimo final de tarde para você, que tenha sido uma manhã, né? Muito boa também na sua casa, com a sua família, ao empresário na sua empresa, com seus colaboradores, e que seja uma noite tranquila, é o que a gente torce. Apesar de estarmos iniciando esse programa de uma forma que há um ano atrás, eu falava aqui no Balanço Diário, quem assiste o programa e acompanha viu que eu cheguei a fazer comentários sobre a questão da pandemia. E em um desses comentários, eu fiz uma alusão, como se a gente pudesse subir aqui em Cajazeiras, lá no Cristo, né? Que é um dos pontos altos aqui, Cristo Rei, né? E você olhar a cidade de Cajazeiras e visualizar uma população de mais de 60 mil pessoas. E quando eu falei isso, nós estávamos com mais de 100 mil mortos no Brasil. E eu dizia assim, imagina você olhar lá de cima e você ter a dimensão do que é uma cidade inteira dizimada, uma população totalmente destruída, né? E hoje, com muita tristeza, um ano depois, um ano e alguns meses, eu digo que nós passamos de 400 mil vidas perdidas nesse país. É como se hoje você subisse lá, no mesmo local que eu falei, lá no Cristo Rei, e você imaginasse mais ou menos sete cidades do tamanho de Cajazeiras, totalmente destruídas, totalmente dizimadas. Uma população de mais de 60 mil, 7 vezes 6, 42, 400 mil vidas, então quase 7 cidades. É triste, é um luto. Quando a gente fala que diariamente no nosso país, nós temos um atentado como aquele que aconteceu no 11 de setembro, lá no World Trade Center, e que quase 3 mil pessoas perderam suas vidas. Hoje nós temos isso diariamente no nosso país. E eu quero pedir a você, não pense que é sensacionalismo, não pense que é politicagem, não pense que estou aqui para falar de direita, de esquerda, apesar de estar se batendo muito nisso nesse momento, porque se olham mais para as eleições de 2022 do que para a própria pandemia. Essa é a verdade. Mas nesse momento, eu quero conclamar você que está me assistindo, aí na tua casa, na tua empresa, que isso era
o que o governo federal, o que um chefe de Estado deveria fazer em respeito a todas as pessoas, das famílias, dessas mais de 400 mil vidas perdidas, e não é brincadeira, não são números, são pessoas. Então são 17 horas e 17 minutos. Eu quero pedir a você, e pedir licença aqui aos meus convidados, eu vou fazer 1 minuto de silêncio nesse programa, em solidariedade a esse descaso, a essa vergonha que o nosso país está passando. 1 minuto de silêncio a todos os pais, mães, filhos que estão chorando pela perca de seus entes queridos. Por favor, nos acompanhe. Que Deus nos abençoe nessa luta terrível que ainda temos pela frente. Mariana Moreira Neto, boa tarde, suas considerações iniciais nessa continuação desse programa, que mais uma vez eu repito, não estamos aqui para tratar de ideologias políticas, não estamos aqui para tratar de direita, de esquerda, estamos aqui para falar o que está acontecendo no nosso país, estamos aqui para falar não de fake news, mas de fatos. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Fernando, boa tarde, companheiro Nonato, boa tarde a todos que nos assistem. Fernando, eu lembro um poeta que todos conhecem como cantor, mas que para mim também é um belo poeta, que já faleceu, Cazuza. Ele tem uma música dele que ele fala: eu vi a cara da morte e ela estava viva. É o sentimento que nos contamina nesse momento, porque nós estamos vendo a cara da morte nas vidas das pessoas, inclusive que nós conhecemos. É o meu vizinho, com 34 anos. Eu viajei, final de semana, quando eu cheguei na segunda-feira, fui surpreendida. Não, cadê fulano? Faleceu. Ou seja, e o que mais nos angustia é não que a pandemia possa ser atribuída a um presidente, mas ela é uma situação, digamos, técnica. É um vírus que afeta. Agora, o tratamento que é dispensado à pandemia é uma questão política. E aí não dá para a gente se esconder, porque não vamos discutir isso, porque vai atacar ou um presidente, ou vai não sei o quê, ou vai defender um outro presidente que saiu, ou é do PT, ou não é. Não é isso. É qual é a política. Ora, em plena pandemia, o ministro de Estado do país expressa um comentário do tipo: não tem problema não, a maioria das pessoas que estão morrendo são velhos, e velhos dão prejuízos, complicam mais ainda o déficit público.
Isso é de uma... Aí diz, não, são loucos. Não são loucos. Eu sempre brinco, digo, louco na minha terra, rasga dinheiro, amassa aquela coisa. Não são loucos, eles são malvados. Uma maldade intencional para matar, para levar o sofrimento, a dor, a angústia, o desespero. O desespero daquele senhor que estava na porta do supermercado de manhã, pedindo, né, uma bandeja de ovo e um saco de pão para alimentar a família, e que de tarde não aguentou e morreu enforcado. Isso é problema da pandemia, porque ele não tinha como sobreviver, porque vendia, né, um lanche na cidade, e disse que ele não podia fazer aquilo porque era espaço de contaminação. E foi atrás de um auxílio emergencial, disseram que ele não tinha direito. Então, é esse o sentimento que a gente tem. Independente de ser PT, PSDB, PMDB, a questão não é partidária, é política. É política e nós temos que encará-la como uma questão política. A pandemia precisa ser vista como uma questão política. Quando for vista como uma questão política, aí sim nós vamos acompanhar esses outros países. Por exemplo, estava vendo hoje a Inglaterra. Já está anunciando, né, a abertura de restaurantes. Por quê? E o primeiro-ministro da Inglaterra, no início da pandemia, inclusive, desdenhou. Né? Inclusive foi criticado, pegou o vírus, ficou internado, e aí reconheceu que ele tinha que assumir. E a Inglaterra assumiu um programa de combate à pandemia, né, bastante eficiente, e agora está anunciando vacinação já no estágio bem avançado, e o país já vai ter condições de, seguindo as demais regras sanitárias, voltar à normalidade, com aulas, com espaços de restaurantes, com academias. Por quê? Os níveis de morte estão muito baixos, já estão totalmente dentro de um nível controlado e cada vez descendo. Questão política. Então, acho que a pandemia tem que ser vista nesse aspecto da questão política. Não é partidária, é política. E aí, se não for visto, se for começar a ver apenas como uma briga, não, é fulano porque apoia o presidente, o outro que é contrário ao presidente, nós vamos caminhar ainda muito registrando essa triste estatística. Muito bem. Mariana Moreira, jornalista, e temos também a presença aqui no estúdio, porque hoje nós também teremos por participação, por chamada de vídeo, daqui a pouquinho eu vou anunciar, ele já está conectado conosco, tá? Daqui a pouquinho. Vamos logo com quem está aqui no estúdio, Nonato Saraiva, militante político, e voltando para essa continuação do programa da semana passada, a conjuntura sociopolítica pandêmica no Brasil. Nonato, seu boa tarde. Bem, boa tarde a todos que nos acompanham, já está ficando quase que de uma forma sagrada, né, neste momento, mas Fernando, Mariana, boa tarde também, boa tarde ao amigão que está ali nos controles ali das carrapetas, e nosso amigo Fernando. Eu quero começar esse programa de uma forma diferente e peço licença a você e aos nossos internautas, porque é um dever meu, certo? Eu nunca fiz propaganda do que fiz e do que faço na vida. Eu acho que a minha competência na minha cidade, no meu meio, no meu familiar, no meu profissional, fala por si próprio. Eu nunca precisei fazer propaganda do que fiz, do que faço, certo? As coisas aparecem naturalmente. Você colocou militante político. Por que é que eu estou falando isso? Necessariamente eu preciso fazer uma missa de corpo presente, certo? Eu saí de casa com 13 anos. Arrimo de família, até há 2 anos atrás, que eu cuidei dos meus 2 velhos até eles morrerem. Certo? De uma família de 11, certo? Vindo do interior do estado do Ceará, para a periferia de Cajazeiras, que meu pai trouxe a gente aqui para estudar. Porque naquela época a escola era muito difícil lá no interior do Ceará. E Cajazeiras já era conhecida como o berço da cultura. Nós viemos para cá numa família de, na época, 9, depois nasceram mais 2 aqui. E meu pai sozinho veio para essa cidade e, inteligente como era mestre de obra, sapateiro, um cara multifacetário, criou os filhos com honradez, seriedade e inteligência aqui na nossa cidade. Formaram praticamente todos. Hoje,
eu tenho eu sou professor por formação, né, de geografia e história, mas entrei na área da construção civil e trabalho nessa área há 40 anos, vou fazer agora em junho, e sou membro da Secretaria de Planejamento da CEPLAN, daqui da Prefeitura de Cajazeiras, também há 40 anos. Eu comecei a trabalhar cedo, desde os 13 anos nessa área. Por que eu estou falando isso, Fernando? Porque nosso programa incomoda, e quando você coloca militante político, algumas pessoas, inclusive, principalmente a Bozolândia, os bozoloides, eu vou colocar aqui, que acham que todas as pessoas que pensam ou que criticam, que fazem o contraponto a esse desgoverno que está aí, são desocupados, certo? E alienados. Nós fazíamos um programa, eu e Mariana, e o padre Francivaldo e o Zé Maria, numa rádio aqui de Cajazeiras, e as pessoas, nós incomodávamos tanto, e como estamos fazendo aqui, que muitas pessoas diziam, é muito fácil fazer um trabalho só com a esquerda. Eu critico tanto o PT, critiquei, Mariana também é uma crítica ferrenha do PT também, aqui de Cajazeiras mesmo eu já fiz tantas críticas, inclusive a situação atual do partido aqui, certo? Mas eu tenho uma formação pelo que eu sei da vida, pelo que eu vejo e pelo que eu acho que posso fazer, não pelo que ninguém diz para eu fazer. Essa é a minha formação. Crio 6 filhos, doutores, nunca precisei de um centavo de um vereador, um prefeito, um senador, um político, um governador que seja, para formar meus filhos. Hoje eu formo doutores. Eu estou falando isso para você, cidadão. Eu não costumo, Fernando, adentrar nos comentários. Eu recebo comentários, nós recebemos, graças a Deus, muitos comentários elogiosos. Nosso programa na semana passada foi exposto para o Brasil inteiro, como eu disse, está repercutido hoje. Já quero mandar um alô para nossos grupos, a nossa amiga Marisa, que está em São Paulo, nosso amigo Fernando e todos os grupos que estão nos levando essa nossa mensagem para lá. A minha esposa Elis Regina, arquiteta, meu filho Hugo, Isabelle, Felipe, Júlio, Alice e Malu, a nossa trupe que estão nos acompanhando aqui agora. Eu fui visitar um amigo, um cliente aqui esses dias, ontem, e um filho dele me disse, eu não vejo os comentários, vou ver depois que... Donato, tu viu o que foi que houve? Eita, tem 2 caras aí, que estavam acabando com você e o pessoal do programa. Aí eu fui ver, eu disse, não, deve ser aquelas coisas, porque o limite conjuntural desse pessoal só chega até Cuba e Venezuela. Eu vejo 3 coisas, que eu vou até dar uma dica, eu não dou conselho, não, eu dou dica. Quando eu vejo uma mulher defendendo o Bolsonaro, uma mulher, eu digo, questão de sua formação. Primeiro, se você estudou algo, você dormiu na hora das aulas de história. Porque se você tiver estudado história, ou um pouco de ciência política, você vê que você está apoiando um cidadão que defende torturador de mulheres, que era a fama do Ustra e sua trupe, que torturava as mães, enfiando ratos vivos em suas vaginas, e depois mostravam aos seus filhos menores de 8 e 9 anos. Isso está na Comissão da Verdade, tecnicamente formulada, não adianta querer desconstruir, como quiseram queimar os arquivos da Comissão da Verdade na UNB em Brasília, assim que esse governo assumiu. Tudo bem. E a mulher que sabe isso, apoia um cidadão desse, ou é propriamente masoquista ou passa um atestado de ignorância pública. Agora, o pobre, e de preferência afrodescendente e nordestino, nos chamar de vagabundos, deixa eu pegar aqui mais ou menos, que é para ver aqui, ter noção do que esse sujeito andou dizendo aqui. Eu vou só mandar um recado para ele. Militante, vagabundo, desocupado e alienado. Esse pessoal acha que por estar aqui não podem ser pegos pela justiça. São os típicos covardes que não têm coragem de vir aqui dar a cara para bater, como eu e Mariana e Fernando estamos fazendo, e ficam escondidos aqui fazendo isso, porque se vier para cá não tem o que dizer, e sua retórica é limitada demais, reverbera como papagaio de pirata, esse tipo de coisa, vagabundo, desocupado. Aí eu olhei a figura, Fernando, Mariana, olha o semblante do cidadão, não vou mostrar não, para não divulgar a imagem dele, cara afrodescendente, periférico, claro que não tem uma formação, eu vou dizer o nome desse cidadão,
Não, melhor você não dizer. Pronto, melhor. então é o seguinte, mas eu vou dizer o local. Você pode dizer o local, Pronto. mas eu acho assim, eu acho interessante que não diga nome. Pronto. Nem vamos mostrar foto, né? Não, a gente não vai mostrar até foto. porque o grupo de WhatsApp, realmente eu também passo por coisas absurdas, né? Em grupos de WhatsApp, aqui no meu programa. Até aproveito a sua fala para deixar bem claro que eu estou aqui como mediador do programa, tá? Eu não estou aqui puxando o lado nem para a direita nem para a esquerda. Agora, o meu programa é um programa que trata da verdade. Então, se você que fala de mim nos grupos de WhatsApp, se você ouvir sair da minha boca algo que eu estou questionando aqui no programa e que não é verdade, não aconteceu, eu aceito. Agora, se você está vendo eu falar o que é fato e não fake, pelo amor de Deus, né? Eu não vou permitir que mostre foto, nem diga nomes de pessoas, mas eu sei muito bem como essa linha, né? Essa linha de covardes, essa é que é a palavra. Porque eu deixo bem claro uma coisa, aqui tem espaço no estúdio. Produção, abra aí, por favor, abra aí. Aqui tem espaço para ter mais 2 cadeiras desse lado aqui, ó. 2, e de um lado, já que você acha que nós estamos tratando disso, de um lado eu ter a esquerda e do outro a direita. Agora, hoje eu digo uma coisa a você, com toda seriedade. Nessa situação do presidente Jair Bolsonaro, eu comecei a ver uma coisa que eu era ignorante antigamente com relação a isso. Hoje, quando eu vejo certos comentários da direita, eu fico imaginando o seguinte, afinal, essa é a direita? Porque era o que eles diziam que a esquerda fazia antes. E hoje o que eu vejo aqui e escuto é uma esquerda equilibrada. É uma esquerda que não está aqui para bater em ninguém, mas está para defender, tá certo? A verdade. Então o programa está aberto, tá certo? Saia do grupo de WhatsApp e venha para cá. Venha para cá, a gente faz um debate e eu vou mediar. Para encerrar, eu tinha que fazer isso, é a primeira vez que eu acho que eu estou fazendo isso desta forma. Primeiro, sabe por quê, Fernando? Porque a gente já levou muitas dessas e a gente não reagiu. E quando a gente se cala, muitas vezes a gente consente. Assim, é só uma dica para você que está fazendo isso, que achando que não vai ser pego. Infelizmente você vai ser pego, ou felizmente. Porque você acha que não deixava pistas, porque o Instagram do cara era bem privado. Mas eu consegui, Fernando, saber onde ele mora, de Campina para Tabatinga, eu vejo já. E consegui até o patrocínio de uma camisa de um time de futebol. Então, através disso, o senhor espere que o nosso jurídico vai bater a sua porta. Eu tenho todo o tempo do mundo para isso. Eu sei o prazo que eu tenho. Então, para as pessoas pararem de ficar com esses ataques desta forma, certo? Faça contraponto, discorde à altura, mas não venha denegrir a imagem de quem trabalha, de quem é profissional, de quem é pai de família, que você vai ter a resposta à altura. E é isso que a gente está fazendo, inclusive é norma do próprio Partido Nacional. Para acabar com essa história, de colocar essa história de que todo esquerdista é vagabundo, todo mundo trabalha, certo? Todo mundo tem as suas funções, mas a gente tem uma formação política que se difere das pessoas que são bitoladas. Você, para conseguir essa liberdade de falar o que você acha certo, você tem que ter conhecimento de causa, formação, não precisa nem ser superior, uma certa formação de entendimento conjuntural do mundo, não só da sua aldeia. E aí você tem a segurança, e aí vem da sua independência político-financeira, porque eu não dependo de político algum para sobreviver nem cuidar dos meus filhos, para você dizer o que é que você pensa em relação a uma situação atual. E esta é e vai ser a nossa contribuição, independente desse tipo de pessoas que interferem. E para completar, o cidadão afrodescendente deveria pensar o que Bolsonaro disse quando Preta Gil perguntou se sua filha namorasse com um negro. O que foi que ele disse? Jamais minhas filhas fariam isso, porque elas não são promíscuas. Para você, acorde, vai estudar, aproveita o tempo, você ainda é muito novo, e pare com esses ataques covardes aqui. Se preferir, a gente abre o espaço até para vocês dois aqui. Um abraço, vamos já ao que interessa, né? Muito bem, o professor Herbert Melo já está comigo, produção? Ainda não, muito bem. Tá bom, então assim que ele tiver, vocês me avisam que ele é o nosso terceiro convidado. Ele vai fazer por chamada de vídeo, ele está na cidade de Souza. Então daqui a pouquinho,
professor Herbert Melo vai se juntar a nós. Temos que adiantar porque o tempo voa. O programa, quando é bom, é assim, passa rápido, né? Mariana e Nonato, tá certo? Eu gostaria de começar esse programa já pegando, como eu disse, a verdade, né? Os pontos bem atualizados. Chegamos aí, ultrapassamos 400 mil vidas perdidas. É lamentável, é triste, tá? E agora, recente, né? O nosso ministro da Economia, tá? O Paulo Guedes, né? Ele, de uma forma assim até sorrateira, pode-se dizer assim, ele voltou a atacar a China e que, lamentavelmente, eu falei ontem aqui no comentário e repito, é a verdade. Nós temos sim que estar de joelhos para a China, pedindo os insumos, pedindo o IFA, que realmente é o que é preciso para fazer vacinas. E o Paulo Guedes faz um comentário daquele, depois ele quer tentar desfazer, mas estava sendo gravado, era ao vivo, estava passando ao vivo, não tinha como apagar. Depois ele foi tentar explicar o inexplicável. Mas Paulo Guedes é apenas mais um, né? Tem ministro aí que também está dizendo que tomou a vacina escondido. Eu tomei a vacina escondido. É um absurdo num país desse a gente ouvir num momento desse coisas desse tipo. Também tentaram remendar a fala do ministro. Não, ele tomou escondido porque ele era um Brad Pitt, né? Ele era um Tom Cruise, ele era um Roberto Carlos, né? Que se a população visse ia querer agarrar para pedir autógrafo. Pelo amor de Deus, né? O que é que vocês têm a dizer desse fato? Não é fake, é fato. Fernando, o primeiro aspecto que essa situação nos traz é a clara intenção desse governo de tratar as coisas de governo, de Estado, que é a atribuição de um presidente da República, né, tratar as coisas do Estado com seriedade. Aquela coisa, eu posso brincar, eu gosto muito de brincar, de rir, mas, por exemplo, tem uma questão que se chama ética. Por exemplo, eu sou docente, eu estou na sala de aula. Mesmo às vezes eu brinco com os alunos, não sei o quê, mas eu sei o limite, porque eu não posso ser agressiva, eu não posso ser ofensiva, eu não posso ser prepotente, eu não posso ser arrogante, porque eu estou ali numa função, a função de docente. Então, o que é que um país, que um governo de um país, numa situação como a que estamos vivendo, planetária, de uma pandemia, hoje fechando aí, ultrapassando a casa dos 400 mil mortos, qual é a posição de um governo com seus membros? É ter um mínimo de ética, o mínimo de sensibilidade para tratar a população. Porque nós tínhamos no Brasil, né, a partir da Constituição de 88, que conseguimos aprovar, por exemplo, o SUS, o Serviço Único de Saúde, que passa a ser, inclusive, referenciado no mundo todo como um dos mais avançados sistemas de saúde pública do planeta. E o SUS foi montando toda uma estrutura de vacinação. O Programa Nacional de Imunização no Brasil também passa a ser referenciado no mundo como modelo. Então, nós tínhamos condições de termos, desde o começo, ter um tratamento da pandemia de uma forma menos traumática, menos dolorosa. Mas o que é que nós assistimos com essa fala do ministro? É exatamente que é política de Estado, que quando o presidente diz que vai punir, vai processar quem chamá-lo de genocida, ora, mas como se os seus atos estão... e aí não sou eu que estou avisando, né? São meios de comunicação do mundo todo.
Todo dia a gente abre, né, os noticiários, está lá, jornal norte-americano, rede de televisão na França, canal de televisão na Inglaterra, coloca que as posições do governo brasileiro são posições genocidas no tratamento da pandemia. Então, o Paulo Guedes, quando faz esse comentário, né, ele não queria dizer aquilo, queria. Não foi deslize. Ele disse. Foi intenção. Como ele disse também que velho, não tem problema que os velhos morram, porque velho é problema para o déficit público, da despesa e não lucro. Gente, isso é de uma maldade de guerra, né? É uma intenção de guerra, quer dizer, vamos eliminar. Vamos eliminar pobres, vamos eliminar velhos, né? Vamos sucatear o SUS, não vamos fazer, vamos criticar a China, e aí a gente não tem vacina, não tem os componentes para a produção da vacina, e aí a gente vai. Ou seja, esperamos que essa CPI do Congresso possa, né, produzir um resultado, né, que nos dê um mínimo, né, de dignidade de brasileiros, né, apontando realmente que esse governo ele é genocida. E aqui não é questão partidária, é uma questão humana, de humanidade. É você ver, gente, você está com um pai morrendo numa UTI e escuta o ministro fazer um comentário desse. Pelo amor de Deus, é terrível. Gente, você tem uma dimensão. Você sabe que todos nós enfrentamos, né, ao longo da nossa vida, a perdas de pessoas queridas para a morte e tal, e a gente sabe como isso é doloroso. Agora, você vê uma situação dessa num quadro desse de absoluto abandono. Porque o que é que nós estamos vendo no Brasil? São muito mais ações de governadores, de prefeitos, do que uma ação articulada. Né? O que falta? Uma ação articulada, como existe em todos os países e que deu certo. Presidentes, primeiros ministros, governadores, prefeitos, todo mundo articulado, entidades da sociedade civil que poderiam muito bem, né, estarem trabalhando numa parceria, mas não, você começa a atacar, a fazer gracinhas, piadas. Gente, acho que não tem uma coisa que fere mais, né, a uma pessoa, é você estar num quadro, né, de angústia, né, vendo os seus entes queridos morrendo e as pessoas desdenhando de você. Isso lhe agride. CPF cancelado. CPF cancelado. Nós vamos chegar lá. Ok. Muito bem. Nonato Saraiva quer aproveitar algo na fala de Marina? Sim. Primeiro mandar um alô para a minha irmã Miriane Tavares, lá em João Pessoa, né, uma militante feminista, né, braba. Um alô para ti, Miriane, e tua prole. Ela está repercutindo e transmitindo nosso programa. Mariana lendo aí, eu me lembrei eu puxei essa postagem aqui que dizia o seguinte: eu não vou dizer nem quem é, mas já fomos criticados quando construímos o CAD único, o Bolsa Família, o Mais Médicos, o Saúde da Família, o Plano Nacional de Saúde, o SAMU, as UPAs e a Farmácia Popular. Mas essas ações estão fazendo toda a diferença no enfrentamento do coronavírus. Veja bem, Fernando, é uma comédia, é uma ópera bufa, só que de uma crueldade terrível. De uma crueldade terrível. Eu vou ser rápido, porque o nosso amigo vai entrar, certo? Mas vou ter o mais sucinto possível. A Mariana colocou muito de forma sensata, e eu ainda reforço o seguinte: nós não éramos para estar esperando vacina da China. Nós éramos para estar exportando vacina. Nós fomos sempre conhecidos como este país campeão no mundo em imunização, em campanha de vacinação, em fabrico e exportação de vacinas e insumos. Nós estamos mendigando agora, porque foi a partir de uma fala do ex-presidente Lula, que disse que precisava de um comitê de crise, que o atual presidente começou a criar um comitê de crise, que até agora não disse a que veio. Está criando mais crise, porque a partir do momento que
foi dada entrada na CPI para investigar 23 itens que a gente sempre bateu, sempre expôs nas nossas redes sociais, na mídia, na imprensa, nas rádios dessa cidade. Nós elencamos todos aqueles itens, desde a brincadeirinha que brasileiro toma banho de lama e não tem nada, que é uma gripezinha, e que só ia morrer 800, que tinha acabado em maio, que esnobou vacina, que brincou com insumos, que escondeu testes em containers até se vencer, que esnobou, transferiu para a conta da esposa 7 milhões, que eram para teste de Covid. Quantas pessoas não morreram por isso? Que confiscou respiradores do Piauí e do Maranhão, certo? Brincou, e agora, depois da crise institucional internacional do próprio filho do presidente, que na época atacou a China, e agora o ministro da Economia ataca a China no momento desse, e ainda mentiu na televisão, e diz que a vacina era americana quando é alemã, o laboratório é alemão, e os cientistas são alemães, descendentes de turcos. Menosprezou novamente a vacina da China, brincando. Eu acho que eles fazem de propósito, Fernando. Eles sabem que estão sendo gravados, porque isso, Fernando, causa uma repercussão na mídia, e o que era para ser feito hoje, a discussão passa a ser aquilo que ele falou. Ao invés de ser a falta de insumos e as mortes, o que foi para a mídia foi o discurso do ministro. Isso tudo é premeditado. Quando eles não têm o que fazer, eles vão levando na brincadeira, porque esse governo foi forjado na mentira. E continua levando na brincadeira. É tanto que você fala uma coisa hoje, desfaz mais tarde, e só que a repercussão do que você tenta remendar é pior. Porque o que Paulo Guedes disse contra a China foi pior. Nós estamos dependendo 91% dos insumos da China. Nós temos o seguinte, é político ou não é? Primeiro, por que esse presidente cortou 92% da verba do IBGE? Para maquiar dados. Vem aí uma campanha. Quem vive um governo mentindo tem que continuar mentindo. Por que ele cortou a verba do IBAMA? Para maquiar dados. Por que ele aparelhou a Anvisa? A Anvisa está aparelhada. Não vem me dizer que aquela coisa aquele posicionamento uníssono de técnicos sobre a mesma coisa é correto e é inquestionável. É questionável sim, sabe por quê? Porque esses mesmos técnicos da Anvisa, que foram pressionados agora para não aceitar a vacina da China, pressionado pelas empresas americanas, foram os mesmos que liberaram quase 500 agrotóxicos proibidos em 20 países, inclusive que causam mal de Parkinson. E tão preocupado, qual foi a desculpa da Anvisa? Depois de tantos estudos técnicos, pode ser que futuramente lhe cause problemas. Como você pode negar algo baseado no que pode ser? Se você é técnico, você diz não pode agora. O que está havendo agora é 3 mil mortos por dia. Nós estamos chegando a 400 mortos. E essa vacina que a Anvisa está negando... 400 mil. Mil mortos, desculpa. E essa vacina, que politicamente esse órgão está negando, é aceita em mais de 60 países. 10 da América Latina passaram por mais de 60 órgãos como a Anvisa dos países. E está causando surtir efeito lá fora com 91% de eficácia. Por que é que no Brasil, só no Brasil, a Anvisa está preocupada com qualquer problema? O que é um trombo? É melhor perder uma perna do que perder a vida. Se estão morrendo 3 mil agora, você vai estar preocupado com o problema no futuro, Fernando? E vai dizer que aquela vacina, porque é do mesmo jeito que fizeram com a Coronavac no início. Pega aí na rede social o discurso do presidente que diz: eu não vou comprar essa vacina. Ele era categórico. Vacina comunista, do Dória. Tá? Quem politizou isso, Fernando? Quem é que está ideologizando esta tragédia? É a esquerda? Porque a gente está criticando. Agora a gente não pode externar. Meu amigo, minha vida está em jogo, a vida dos meus filhos está em jogo, da minha família está em jogo, não é só a sua não, a nossa vida está em jogo. Então a minha preocupação é para todos, sem exceção. Então a gente sente, quando a gente vê um órgão aparelhado, ele trocou o diretor da Anvisa, e todos os diretores que estão aí estão para aceitar a canetada do presidente. Não é à toa que 2 infectologistas saíram do Ministério da Saúde e ele colocou um general. Era como se a gente colocasse numa guerra, Fernando, o Brasil tivesse numa guerra e o governo fosse de esquerda. Tu já pensou se o presidente de esquerda mandasse Mariana, coordenadora da ADUC, para comandar um batalhão num país aí, um professor de história, para a frente de um exército? Por que o militar pode ficar na frente do Ministério da Saúde?
E você tira infectologista. Então, esse tipo de coisa, Fernando, elencado com essa enormidade de itens que ainda vão surgir, mostra que se faz necessário uma CPI para que os culpados por essa morte sejam punidos. E não adianta a dona Lindora, que está lá doida para ser ministra do STF, vir tentar desvirtuar a questão e mandar processar o governador. Isso aí nós vamos entrar já já. Muito bem, Nonato Saraiva falando, a Mariana Moreira também já falou, tá certo? E quem está conosco, já conectado, é o professor Herbert Melo. Professor Herbert, muito obrigado por ter aceitado participar do programa. Vamos começar com o seu boa tarde, quase boa noite, suas considerações iniciais, por favor. Boa tarde e noite, né, amigo Fernando? Agradecer a você pelo convite, registrar a minha alegria de estar ao lado da amiga Mariana, do amigo Nonato, de longas lutas e datas importantes na batalha pela conscientização da sociedade brasileira, e dizer que sempre que for convidado, sempre que precisar, estarei aqui. Eu acredito que a educação é o caminho, apesar do Brasil ser um país que menos investiu em educação e praticamente quebrou o pacto de um país de futuro, né, com esse novo governo, mas a educação é a saída para que a população, para que o nosso povo possa ter uma liberdade maior e entender todos esses conflitos, todas essas, digamos assim, dobras que a atual situação política brasileira apresenta. Nós somos muito mais reféns desse processo do que propriamente, digamos assim, agentes. Essa é a realidade. Que começou lá atrás, começou em um processo bem mais complexo e um processo de manipulação das massas dentro dessa nova tecnologia, dentro dessas novas redes sociais. Muito bem, professor Herbert Melo, aproveitando que o senhor está entrando agora no programa, né? E o Nonato aqui na fala dele, ele já entrou também nesse assunto, né? Da CPI, da pandemia, tá certo? Eu gostaria que o senhor falasse já agora, na sua primeira participação, como é que o senhor vê, e depois eles podem comentar também, como o senhor enxergou essa atitude, né, do governo federal de ter enviado 21 perguntas para os ministérios, né? O senhor acha que qual foi o objetivo, a que fim se deu isso? Qual a sua análise sobre esse fato que aconteceu agora? Fernando, o áudio está um pouco, né, tá travando, mas eu vou tentar aqui explicar no que eu consegui entender, né, a respeito das 23 perguntas que o governo federal enviou para os ministérios e para os órgãos, evidentemente, governamentais. Eu queria registrar uma palavra mágica que as pessoas precisam entender. O programa do Fernando Antônio é um programa além de democrático, que respeita a opinião diversa. Infelizmente, a nossa imprensa, meu amigo Nonato, minha amiga Mariana, estão hoje aparelhados por seguidores do bolsonarismo e que apresentam apenas uma visão, né, parcial da coisa, muito parecida com as atitudes do tal juiz Moro, e que não abre espaço, inclusive, para o contraditório, para a opinião diversa, para que a gente possa chegar a um diálogo e informar a população da verdade. Hoje, o Parlamento Europeu, praticamente unânime, decretou, né, o governo brasileiro como um governo que pratica a necropolítica, que é apresentado em vários momentos da história, desde extermínios de grupos até mesmo em situações em que se persegue aquele que não tem condição ou aquele que é indefeso a título de interesses políticos, etc. Essa palavra necropolítica, ela tem que ser aplicada e entendida hoje pela sociedade brasileira, porque nós perdemos, Fernando, a sensibilidade, nos tornamos seres que naturalizamos as mortes.
Veja bem, 400 mil mortos, hoje já oficialmente declarados, e a gente acredita que esse número é muito maior, é uma cidade aproximadamente do tamanho de Campina Grande, que desapareceu do Brasil. E continua. O mês de maio, como a gente já havia dito alguns programas atrás, será o mês mais triste do Dia das Mães. E ainda há pessoas que sustentam um governo que vive exatamente de praticar a necropolítica. Essas 23 perguntas, nada mais, nada menos, inclusive são prova contra o próprio governo, são, na verdade, as ações ou omissões, ações negativas e omissões que o governo federal praticou, e o governo tenta colher junto aos ministérios ou aos órgãos governamentais desculpas, respostas, porque a CPI ela, né, tem esse poder de não só investigar, tirar conclusões e dar encaminhamento para ações que poderão, né, agir tanto na seara penal quanto na seara administrativa, porque não dizer também, né, politicamente, levando inclusive ao impeachment. O Bolsonaro, na verdade, ele não assumiu o governo do Brasil. Eu ouvi o comentário de vocês sobre Guedes, é impressionante os comentários que esse cidadão faz, é inaceitável. Eu, como brasileiro, eu precisaria estar vivo para acreditar em algo desse tipo. Quando eles quebraram, eles acabaram com a nossa previdência, queriam destruir, ainda querem vender o SUS, destruíram a nossa educação. O Brasil tem os piores índices, está aí a me contato porque o IBGE não funcionar, o IBGE ter sido calado, e a nossa previdência, só para vocês terem uma noção, levou o ministro da Economia a dizer para que viver muito. O brasileiro quer viver 100 anos. Isso não existe. O cidadão não é feito para o Estado. O Estado é que é feito para o cidadão. E somando a essa realidade que a CPI vai trazer à tona, dos mandos e desmandos, dos crimes cometidos pelo bolsonarismo, nós vamos chegar à resposta de tudo isso. O Bolsonaro, ele não tem nenhuma ação prática, nenhuma ação servil para a sociedade brasileira. Houve um desmonte, o que há uma destruição generalizada do Estado brasileiro. Aponte-me, por favor, uma conquista, aponte-me uma melhora, aponte-me uma evolução dentro de uma pandemia em que ele só pensa na reeleição. Ainda ontem, ele voltou a falar contra a vacina, disse ao lado do grupo que o acompanha, naquele cantinho, né, da saída do Palácio, da Casa de Vidro, ele chegou a dizer que não ia tomar vacina mesmo, que não tomava e achava ridículo quem tomasse. Ele está agindo de uma forma que ministros e assessores do próprio Bolsonaro dizem que tomaram a vacina escondido. Fanática, extremamente doente, que não consegue ver além do que é a verdade. Como se nós aqui estivéssemos fazendo partidarismo ou politicagem. Inclusive, eles utilizam essa palavra muito para tentar desconcertar as argumentações objetivas. Eu me pergunto sempre, quando a imprensa nacional batia em Lula, em PT e outros, né, se você pegar o índice de corrupção, o partido mais corrupto é o PP. Certo? O mais corrupto do que o PT, o próprio PSL, que ele se candidatou. Mas é engraçado que essa mesma imprensa hoje não tem a credibilidade junto aos bolsonaristas nas denúncias dos fatos. A imprensa internacional declarou o Bolsonaro o pior político do mundo. Hoje responsável por talvez manter a Covid por mais 2, 3, 4 anos, pelos atos irresponsáveis praticados na gestão da pandemia. Então, eles não querem argumentar, eles não conseguem ver além daquilo que foi o fanatismo que fez com que eles elegessem um deputado com mais de 30 anos
que nunca fez nada pelo Brasil, que colocou a família inteira para sugar o Estado, está aparelhando, desde a Anvisa, como disse o amigo Nonato, a Polícia Federal, os órgãos do Judiciário, e tentar calar de todas as formas as ações que são tentadas para que o Brasil possa voltar ao eixo. Eis aí o porquê, né, das 23 perguntas serem importantes. Perguntas como, por exemplo, é culpa do governo a falta de oxigênio, né, no estado do Amazonas, em Manaus? O governo ajuda de forma omissa? O governo aglomerou? E aglomerou, continua a aglomerar. O governo negou a compra da vacina da Pfizer? Negou. Não foram só 70 milhões só. Para a gente registrar aqui e deixar os colegas participarem do programa. São 11 ofertas de grandes empresas multinacionais de vacina. 11 empresas, o governo negou a todas no período em que nós poderíamos estar já vacinados. Fica esse lenga-lenga aí desse empresariado também, né, preocupado muito mais com o ganho, com o dinheiro do que com as vidas, apontando a culpa para quem defende uma gestão da pandemia de forma correta, e esquece que Bolsonaro negou o contrato de 11 empresas que ofereceram vacina ao governo em tempo hábil. Os americanos, se prostra tanto aos americanos com a queda de Trump, que os americanos vão mandar vacina para a Índia e não vão mandar para o Brasil. Esse é o governo da mentira. Não usou dados do governo anterior para falar na cúpula do ambiente. Isso é absurdo. A imprensa nacional coloca isso, né, de forma bem aberta, a imprensa mundial, e você tem um séquito de seguidores que não consegue ver. Me parece, até para encerrar, né, uma milícia que se formou aqui no Brasil, ligada a essa gente, né, a bancada da bala, e que filmou os evangélicos, e essa gente dentro de uma loucura contra a ciência, em nome dessas aberrações propostas por Bolsonaro, fechando com o que o meu amigo Nonato comentou agora há pouco, né? Tudo isso é apenas fumaça, porque as ações importantes, aquilo que deve ser discutido, esses escândalos todos, essas bobagens que me perdoe dizer, esse vice-presidente, mas a mentalidade dele é de um idiota, de um imbecil, né, propaga para desviar a atenção do que é real, movimentando aí as redes sociais, né, o zap da vida, com coisas que não são tão importantes e tão interessantes, como discutir ações positivas e concretas para que a gente não alcance os 600 mil mortos, que é o que se prevê, né, até o final do ano, o que chega a ser até, né, inacreditável. Muito bem, professor Herbert Melo participando conosco por chamada de vídeo. Ele está na cidade de Souza. Um abraço aí a todos de Souza que estão ligados no programa, a todos aí do sertão, de todas as cidades do Brasil, já que com a rede social, com a internet, não tem fronteiras, não tem limites. Olha, gente, muita gente falando comigo aqui na rede social, perguntando sobre o Talentos do Sertão, hein? Amanhã, sexta-feira, mais uma eliminatória, mais 6 candidatos. Realmente você faça a sua inscrição, as inscrições ainda estão abertas, e só para você ter um aperitivo, né, do que vai vir amanhã, olha, são R$1.000 em prêmios, hein? Então não perde tempo, se inscreve e vem para cá. Gosta de cantar? Vem cantar aqui, quem sabe você vai se tornar aí mais uma estrela, né? Mais um astro, e ainda ganhar dinheiro. Olha aí a Johanna Dantas, que participou sexta-feira passada, olha aí. Atenção Brasil, concurso Talentos do Sertão. E Johanna, para vocês agora. Entre selfies e poses, tantos amores, minha lembrança é você. E num instante eu vejo a marca de um beijo que o tempo me fez esquecer. Mas quem disse que tudo tem seu início, meio e fim? Se a vida te der outra chance, basta dizer que sim. Nosso amor é pra sempre, deixa o coração falar.
Nosso amor é pra sempre, já estava escrito que eu iria te amar. Nosso amor é pra sempre, deixa o coração falar. Mais uma das participantes. Amanhã nós temos mais 6, hein? Toda sexta-feira são 6. 3 se classificam, 3 vão para a repescagem e nesse primeiro momento é a capela. Canta sem instrumentos. Depois sim, na segunda fase, com acompanhamento. Então vem para cá. Não perde tempo, tá? Se inscreve logo, se inscreve agora. Ó, nós temos uma pergunta aqui do telespectador. Ele diz o seguinte: pergunta para a bancada. Sabe-se que no mundo inteiro, países vítimas da pandemia instituíram a ajuda emergencial para suprir as necessidades dos hipossuficientes. Aqui no Brasil, no pior momento de infecções e mortes por Covid, o governo resolveu suspender o benefício por quase 4 meses. Quando se sabe que o Brasil, nesse ínterim, voltou ao mapa da fome. O benefício chega atrasado e diminuído no valor, muito diminuído, né? Como vocês veem essa medida excludente, como vocês veem essa medida por parte do governo? E aí, vocês dois estão aqui, quem pode responder? Primeiro ela, depois você. Então vamos lá, Mariana Moreira. A gente inverte também. Interessante, pegando uma questão que o Herbert colocou. Necropolítica. É um sociólogo, um filósofo nigeriano, né? Achille Mbembe, que ele começou a trabalhar esse conceito da necropolítica, ou seja, a morte como uma política de Estado. Então, aí, quando você, a pergunta aí do internauta que coloca aí para a gente, é exatamente uma dessas ações de necropolítica. Só lembrando que quem fez a pergunta foi o nosso querido empresário aqui de Cajazeiras, Irlânio Cavalcante. Pronto, um abraço, Irlânio. Pela pergunta, a gente já sente a sua inteligência e a sua sensibilidade para analisar a nossa realidade. Então é isso, quer dizer, o que é esse conceito de necropolítica? Ou seja, a morte como uma política de governo. Daí, o auxílio emergencial foi isso. Gente, quando a pandemia vai crescendo, né, os casos, tudo, o governo suspende o benefício. Depois, por muita pressão, né, muita pressão, não, vamos retomar. Mas retomou como? Que, inclusive, isso não ficou muito claro. Só retomou com a exigência da aprovação da PEC, da chamada PEC emergencial. Que fez o quê? A PEC emergencial congelou, por exemplo, os investimentos em saúde, educação, as universidades brasileiras, que são hoje no país um dos principais espaços de pesquisa, inclusive de pesquisas em área médica, em área de saúde, estão com seus orçamentos congelados até meados da próxima década. Isso é política de morte. Ou seja, você vai colocando... Então, aquele exemplo que eu falei aqui do senhor que estava na porta do supermercado aqui em Cajazeiras, pedindo às pessoas que podiam lhe dar, né, uma bandeja de ovo, um saco de pão para ele alimentar a família. E que à tarde ele comete o suicídio. É política de morte. Ou seja, não tem um tratamento mínimo. Ou seja, o auxílio emergencial é o exemplo disso. A negar, né, criticar a China para entravar a importação desses componentes que entram na composição da vacina, é política de morte. Desaparelhar o IBAMA é política de morte.
né, negar os recursos necessários para a realização do IBGE. Por quê? Porque são os dados do censo que orientam as políticas, sobretudo as políticas sociais nesse país. São através dos recenseamentos, né, tanto o censo demográfico, que é feito a cada 10 anos, como a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, né, a PNDA, o PNAD, aliás, que vão definindo os recursos que vêm para os municípios, definindo, por exemplo, como é que está o nível de alfabetização da população. Inclusive, Mariana, só aqui atrapalhando um pouco, o ministro Marco Aurélio se pronunciou ontem, né? E disse que tem que voltar o censo. Tem que arrumar dinheiro, mas tem que ter o censo. É um absurdo. País ficar trabalhando nas escuras, às cegas, como você né? corta 92% da verba de um órgão? É política de morte, ou seja, você coloca, não tem problema que 400 mil brasileiros morram, daqui a, sei lá, 3 meses, dupliquemos esse número, chegamos a 800 mil. Quem é que está morrendo? Não, os pobres, negros, favelados, né, velhos, que estão onerando a Previdência. Tranquilo. Isso é política de morte. Então, é a necropolítica que o Achille Mbembe nos coloca, né, quando ele faz muito essa análise na questão da África, né, como as políticas dos países, né, sobretudo europeus na África, levam a essa necropolítica. E ele vai dizer, e aí no mundo? Ou seja, essa política do governo federal é uma política de morte. É a morte como orientação, quer dizer, armamento. Né? Flexibilizar armas, né? Flexibilizar o comércio de armas é o quê? Política de morte. Gente, você corta recursos da educação e flexibiliza o comércio de armas. Está muito claro. É óbvio que existe uma intenção... E taxa livros. Taxa livros. Ou seja, é muito isso. A pergunta do Irlânio nos coloca muito nessa perspectiva. Então, o auxílio emergencial é muito um exemplo, apenas um exemplo, desse conjunto, que são as ações do governo para orquestrar essa política de morte que vem sendo, né, a orientação fundamental, basilar do governo. Nós não precisamos ter preocupação com quem está morrendo, porque esses não vão fazer falta nenhuma para o país. E vamos deixar como está. E não temos que ter intenção de ter gente na universidade, de ter gente nas escolas, porque... Nonato Saraiva. Ô, Fernando, eu estou recebendo aqui não é intelectualidade de WhatsApp, não. São coisas que a gente relaciona e grava e guarda para poder não esquecer que é tanta coisa acontecendo nesse país que a gente é surpreendido a cada dia. Você já ouviu falar em absurdos? Querem mais? Marcelo Freixo, @Marcelo Freixo, está colocando aqui, absurdo. O Ministério da Saúde achou hoje 100 mil doses da Coronavac que estavam, ele coloca entre aspas, perdidas em seu estoque. Vou repetir. O Ministério da Saúde acaba de encontrar, achou hoje, faz 5 horas essa mensagem do Freixo. 100 mil doses da Coronavac que estavam perdidas no estoque do Ministério da Saúde. Não é incompetência, é um projeto de extermínio acentuado. Quer dizer, não se perdeu um alfinete, né? Não, são 100 mil doses de 100 vacina. mil doses. Agora eu vou entrar na questão dos auxílios emergenciais. Quando se começou a pandemia, todos os países, todos sem exceção, tem uma coisa chamada reserva cambial. Dentro dessa reserva cambial, ele ainda tem as reservas de recursos, como a gente tem a de ouro aqui, que é, por exemplo, uma grande guerra, uma destruição em massa. A gente tem onde negociar depois com a venda daquele ouro, os minérios que estão ali guardados até então. Mas, inicialmente, nós temos uma reserva cambial, tínhamos de 376 bilhões de dólares. Que, numa eventualidade de uma pandemia, ela para ser usada nisso. Ela foi usada, várias partes dela, para conter a alta do dólar. A pandemia chegou. Todos sabiam como combater, como evitar. Os países que fizeram desta forma, do confinamento, do lockdown, estão saindo da pandemia. E a gente não sai, a gente só aumenta. Mas todos os países adotaram uma política
certo? Com essas verbas, adotar o seu chamado orçamento de guerra. Não é unicamente pagar o auxílio emergencial, que todos estão pagando acima de $1.000. Eu já disse em outros programas que o nosso é um dos menores, se não o menor do mundo. Como é que o cara não tem vergonha de colocar R$150 para o cidadão pai de família receber na Caixa Econômica? Primeiro que você está incentivando a aglomeração. Depois aquele dinheiro saiu da caixa, perdeu, não dá para nada. O botijão de gás já come aquele valor. Você aumentou tudo no meio da pandemia. Aí você... esse orçamento de guerra era para, no período da pandemia, todos os países fizeram, Inglaterra, Alemanha, França, Portugal, para as pequenas e médias empresas serem socorridas, porque o governo tem grana para isso. Se ele usasse $60 bilhões, ele podia pagar um auxílio de R$1.000 e socorrer as pequenas e médias empresas, com essa verba que ainda está lá, certo? Da reserva cambial, que infelizmente vai ser usada para jogatina política. A vida está deixada de lado. É irresponsável e inaceitável este auxílio emergencial desse valor no momento desse, enquanto o mundo paga acima de $1.000. Primeiro, o que acontece? Quando a pequena e média empresa não tem ajuda do governo, o pequeno comerciante vai quebrar. Ele vai querer forçar o governo a abrir as suas portas. A população que vai receber 150 vai ter que ganhar dinheiro de uma outra forma. Ele forçosamente terá que ir para as ruas. Então isso é um incentivo à aglomeração. Quando você desassiste o pequeno comerciante e você paga um salário desse, você está criminosamente incentivando a morte. E a necropolítica está aí. Só que isso não é só isso não. Isso veio no momento em que você começou a planejar uma forma de subtrair direito do cidadão e colocá-lo numa condição de subhumanidade. Quando você acabou com junta do trabalho, quando você tirou a estabilidade do cidadão, certo? A autonomia do funcionário, isso é uma prática. Aí tem um cidadão que questionou na rede social a questão da emenda impositiva. Certo? A emenda impositiva existe, não foi o Bolsonaro que colocou. A questão é que ele acabou praticamente com o Ministério das Cidades, que trazia responsavelmente e de forma controlada esses recursos para os estados e municípios, e tornando-o figurativo e acabando com os conselhos, a farra das emendas chegou. Então o dinheiro que poderia vir para socorrer as pandemias estão indo para negociatas como o Centrão. Eu vi ontem o presidente da Câmara dizer que todos os processos de impeachment, que a maioria são feitos por instituições jurídicas, são inúteis. O presidente da Câmara. Você vai esperar o quê de um país desse? O cara foi colocado lá a troco de mais de 40 milhões para cada deputado, para ele estar lá, enquanto esse dinheiro foi tirado da pandemia. Se você diz que o país está quebrado e paga 150 porque não pode pagar, como é que tu sustenta uma bancada para te manter no poder? Para o cara depois vir aqui dizer isso, que os processos contra o cara são inúteis, mesmo sendo, certo, vindo de instâncias jurídicas. Uma outra questão é a participação totalmente estranha de dois órgãos do governo, que são a PRG, né, e a senhora lá da Lindora, né, da subprocuradora-geral da República, a Lindora, e o Aras. Os dois, nesse momento, estão com postura extremamente estranha. Na hora que você chegou à CPI, olha, Procuradoria-Geral da República não é Procuradoria-Geral do Presidente da República, é da nação. Ela não pode funcionar como escritório de advocacia do presidente, para na hora que ele for afetado, você chegar lá e dizer, eu vou defender o presidente. O que é que a Lindora e o Aras estão fazendo? Sentando em cima de processos que estão chegando. Na hora que chegou à CPI, alguém falou, corre processo os governadores. Já saiu uma denúncia agora, a Polícia Federal falou que o vice-governador de Manaus não tem nada a ver com isso. Mas ela disse, não, mas ele tem que estar. Então corre para mostrar serviço, certo? Para desviar o foco da verdadeira intenção, que é fiscalizar os que estão, como o Herbert colocou, elencou tudo isso aí, todas essas questões, e identificar os culpados, puni-los, serão chamados os dois ministros que não aceitaram ficar com o presidente, porque ele queria obrigá-los a receitar cloroquina, remédio para piolho e ozônio. Os ministros não aceitaram, que são infectologistas de renome, deixaram o governo e só o militar aceitou assinar a canetada do presidente. Então estão substituindo e aparelhando esses órgãos para chegar nessa situação. Então essas pessoas, esses ministros, vão explicar por que não aceitaram, certo? E os que entraram vão explicar por que aceitaram. Aí eu quero ver o confronto. Por isso que tem gente aí
todos se tremendo com essa pandemia e querendo transferir, certo, a responsabilidade para quem não tem, para quem, aliás, fez o que poderia, a única coisa que poderia ter sido feita. Quando todo mundo viu que o presidente não estava fazendo nada, que sabia o que fazer, que aparelhou órgãos, que o Ministério da Saúde não fez nada, os governos do Estado tiveram que tomar suas posições. As vacinas que não estão vindo para o Brasil já foram compradas. E quando você, nesse tipo de política, resolve contrariar uma ação que já é mundial, você vai fazer o quê? Já que agora os Estados Unidos, como o Herbert muito bem colocou, está com os olhos voltados para a Índia, que é uma superpotência também, apesar de ser pobre, no momento que nós necessitarmos dessas vacinas, nós não teremos mais, porque nem insumos nós temos. E se você brinca como o Guedes brincou com a China, já causou mais uma outra crise institucional internacional, geopolítica. Então, é de uma irresponsabilidade sem limite. E eu não sei como é que tem gente que fica com raiva porque a gente está trazendo essa questão para cá. A nossa função é essa e nós não vamos parar enquanto tivermos esse tipo de visão, essa coisa conjuntural e estarmos cientes de estarmos do lado certo da história, nós estaremos aqui para esse questionamento. Amigo Donato, está me ouvindo aí? Fernando, está me ouvindo? Estamos sim. Sim, estamos ouvindo. Gostaria de fazer um comentário. É porque a necropolítica ela é interessante nessa visão, onde você apresenta várias frentes contra a própria população, dentro de um projeto de poder. O Atlético Amarino, hoje em entrevista para a Globo News, logo que ultrapassamos uma de 400 mil mortos, ele cita inclusive um dos pontos nevrálgicos dessa questão no Brasil, quando se cita aqui cloroquina, ivermectina, né, o tratamento chamado preventivo da Covid, ou precoce, como querem alguns. Não existe. Não existe. Ainda hoje, no Brasil, tem gente insistindo nessa loucura. Não existe. Quando eu digo, Fernando, minha amiga Mariana, meu amigo Donato, que a situação tem que ser discutida em um nível muito mais elevado, basta observar que os planos de saúde do Brasil aumentaram absurdamente. Mais de 3 milhões de adeptos e o preço disparou. É um grande negócio. A Intercept conseguiu captar as relações, Intercept Brasil, conseguiu captar as relações do Conselho Federal de Medicina com o governo federal, com um grande acordo, para que isso pudesse gerar divisas. É inaceitável que nós não tenhamos. É uma mentira atrás da outra. Se fala que governadores e prefeitos são responsáveis por fechar, abre aspas, hospitais de campanha, etc., onde na verdade foi o próprio governo federal. Inclusive tem hospitais do Brasil afora que o governo federal não pagou simplesmente, não pagou. E como você vai trabalhar em ambientes em que não existe mais material humano? Não existe mais. Médicos morreram, enfermeiros morreram, técnicos morreram. Você pode colocar hoje lá todo o sistema com oxigênio, com tudo, mas não tem quem faça o trabalho. E isso não é discutido. Enquanto governos anteriores trouxeram médicos para o Brasil, porque há médicos que não querem ir para o interior, fazer a profilaxia para os pobres, a medicina brasileira só pensa em ganhar dinheiro também. Então a gente precisa apontar as armas para quem merece essa verdade. A Veja, em uma de suas matérias da semana passada, trouxe o turismo da vacina. Pasmem, amigos. A elite brasileira, os milionários, os bilionários, que já têm visto americano de permanência, foram tomar vacina nos Estados Unidos. Muitos deles que negaram aqui a vacina, como o dono da Havan, como o Edir Macedo, como o Silvio Santos e tantos outros grandes empresários. Isso é um absurdo. Ninguém fala nisso. Só que você tem noção como nós estamos vivendo um momento de tamanha loucura, imbecilidade que sua história vai julgar. O Guedes acabou de soltar mais uma. Agora, poucas horas atrás, ele disse que é inaceitável que o filho do porteiro faça Universidade Federal, que o pobre tenha acesso à universidade, que o FIES financiou aí muitos dos profissionais que hoje ganham pão honestamente do país, numa política de inclusão social, que o atual governo veio destruir. O Guedes
sem medo de ser feliz. Ele hoje trabalha apenas com a venda de ativos do Banco do Brasil, da Petrobras, quer vender a Eletrobras, quer investir em fundos de pensão, que é o que ele tem. Por exemplo, a Santa Motorinha está saindo com guedes, minha gente. Não está saindo é porque deu errado no governo, não. É porque tem informação privilegiada e vai utilizar o mercado financeiro. E o Brasil precisa urgentemente colocar essa gente na cadeia. O Supremo Tribunal, quando age, já está agindo em última instância. Porque até o nosso judiciário, como o colega falou aí, a PGR não é a advocacia da União. A PGR, hoje, o Aras é conhecido como o maior engavetador de processos contra a nação, porque é a favor do Bolsonaro, pensando na vaga do Supremo, certo? E assim vai brincando com o povo brasileiro. A gente não discute essas coisas em ambientes sérios. Os seguidores de Bolsonaro usam um discurso só, são limitados, são extremamente despreparados e não conseguem ver essas manobras. Quer dizer, o Guedes pode dizer que o Brasil, o cara tem que morrer mais cedo, desculpa aqui o jeito popular de falar, pode dizer que o filho do povo não tem que fazer universidade e vai ganhar muito com o fundo de pensar. Sabe como ele está saindo de lá, Fernando? Vai para grandes empresas americanas, multinacionais, para ir explorar o Brasil. Sairão com informações privilegiadas. Muda-se a turma, entra a turma maior e assim vão sangrar o Brasil. Isso também é necropolítica. E eu acho que, na verdade, o que nós precisamos para a nossa região são programas, Fernando, eu vou insistir nessa tecla como o seu. São programas corajosos, que trazem pessoas que têm uma visão aberta, sem a politicagem que eles dizem, porque eu continuo a perguntar o que é que o Brasil melhorou com este governo que aí se instalou. Muito bem. É a minha dúvida. Professor Herbert Melo, estou aqui conversando com três pessoas que têm realmente muito o que falar, tá certo? Nonato Saraiva, Mariana Moreira e professor Herbert Melo. Agora, não ouse sair. São 18h27. Vai tomar aquela aguinha, vai no banheiro, volta rápido, aquela sopinha deliciosa, horário da janta, né? Vai lá, volta logo, vamos a um intervalo e voltamos já! Melhor pelo menor preço, você só encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos. Ou a prazo a perder de vista, no carnê, no cheque ou no cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. Cajazeiras, Paraíba. Iogurtes, queijos, requeijão, doce de leite, sucos. O que torna o seu café da manhã mais gostoso, o que torna o seu dia mais gostoso. A Isis está completando 25 anos. São 25 anos trabalhando com toda a tecnologia, qualidade, segurança e respeito para trazer os melhores produtos à sua mesa e fazer a sua família mais saudável e feliz. Isis, gostoso como viver bem. Para um novo você que está se conectando com novos sonhos, ambições e possibilidades, uma nova Volkswagen. Mais conectada, mais vibrante, mais digital. Prepare-se. Volkswagen. Tô pensando em fazer o concurso da ESA. O que você acha? É uma ótima oportunidade, olha aí. Nossa última missão foi essa. Essa também. Você pode mais. Junte-se a nós.
Inscrições em www.esa.eb.mil.br. Exército Brasileiro, Braço Forte, Mão Amiga, Ministério da Defesa, Pátria Amada Brasil. Loteamento Joca Claudino, um empreendimento de sucesso. Agora continua na segunda etapa. Chegou a hora do melhor negócio do ano. Loteamento Joca Claudino, com total infraestrutura, pronto para construir e morar. Água, energia e calçamento. Localização privilegiada. Pagamento super facilitado em até 90 meses. Loteamento Joca Claudino. Seu lugar é aqui. Últimas unidades já à venda. Ligue para 839-9315-1975 ou 83-3531-4535. Venha morar ou investir na melhor localização da Zona Norte de Cajazeiras, próxima ao FCG e estabelecimentos comerciais. Loteamento Joca Claudino. Seu lugar é aqui. Os testes utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue estão aparecendo em diversos lugares. Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente, através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade, garantindo diagnósticos mais ágeis, sem abrir mão da confiabilidade. Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório. Exames pela Vida. Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Apoio. Mais cuidado, mais saúde. O governo da Paraíba já distribuiu mais de 1 milhão de cestas básicas. Foram abertas mais de 4.760 vagas para profissionais de saúde e já são mais de 1.200 leitos Covid. Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175. Faculdade Santa Maria, líder na formação de profissionais para o mundo do trabalho. Vestibular 2021.2, inscrições e provas online. Matrículas R$ 49,90 e oportunidade de financiar o curso completo em até 50% sem juros com o programa Educa Sertão. Consulte o regulamento no site. E também inscrições abertas para o Vestibular Medicina 2021.2. Provas presenciais 13 de junho. Acesse fsm.edu.br. Evoluir faz parte da nossa história. Mainha, Rainha Lojão Rio do Peixe. A melhor mãe do mundo merece o melhor presente. Refrigerador Consul Frost Free, 441 litros, só 10 de 359,90. Ar-condicionado Split Electrolux, 9.000 BTUs, por apenas 10 de 179,90. Cama Box Queen Anjos com molas ensacadas, só 10 de 169,90. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar. Estamos de volta com o programa Balanço Diário. São precisamente 18 horas e 33 minutos. Estamos dando continuidade ao programa da semana passada com a temática A Conjuntura Sociopolítica Pandêmica no Brasil. Já já eu volto a falar com eles, mas agora eu quero falar com vocês. Você que recebeu o seu auxílio emergencial, você que está para receber, é pouco, eu sei. Mas aí você... Calma. Mas aí você tem que procurar o lugar... Olha, vamos lá, deixa eu começar de novo. O auxílio emergencial, tá certo? É o Torra Torra com o Mega Torra. Vamos lá, e agora já se preparando para o Dia das Mães, hein? Vamos lá! Mães Mega Torra. Esse é ainda mais
especial. Aqui tem os melhores presentes. Compre o tapete para a sala por apenas R$ 149,99 e ganhe o tapete para o quarto. Jogo de panela 6 peças antiaderente, 10 de R$ 24,99. E essa super coleção de calças jeans de até R$ 70 por R$ 49,99. Blusas lindas, só R$ 19,99. Dia das Mães é no Mega Torra. Dia das Mães é no Mega Torra. Olha os preços, R$ 70, R$ 49. Então corre para lá, vai preparar logo o presente da sua mamãe. Agora você que está pensando naquela feira, né? E quando você pensa em feira aqui em Cajazeiras, você lembra logo do Supermercado das Palmeiras. Olha, gente, ofertas de sexta e sábado. Olha só as ofertas, hein? Olha aí, arroz parbolizado, R$ 3,99. Açúcar Alegre, R$ 2,63. Água sanitária, R$ 1,59. Olha só, gente, olha os preços. Cerveja por R$ 1,95. Olha, batata o quilo R$ 2,98. Então realmente o lugar aqui em Cajazeiras é Supermercado das Palmeiras. Essas ofertas é para amanhã e sábado, hein? Sexta e sábado, você já sabe, o caminho é Supermercado das Palmeiras. Eu sou cliente, por isso eu recomendo. Vamos falar agora de medicamentos, e medicamentos é Franfarma, onde você encontra os medicamentos mais baratos. Rua João Rodrigues Alves, 130, 991783033 ou 994116030. Lá você vai encontrar o Franciel do proprietário. Olha, são descontos que vão de 20% a 90%. Farmacêutico de plantão, medicamentos genéricos, o melhor preço, suplementos, enfim. Tudo o que você procura, perfumaria, é em Franfarma. Agora o seu celular está com problema? O lugar é Kerlisson Cell. Tudo em celulares e acessórios, dividem até 12 vezes, aceita todos os cartões. Olha só a loja ali no centro da cidade, você vai ser muito bem atendido. Lá você vai encontrar capa para celular, películas, caixa de som, celular seminovo, celular novo. Kerlisson Cell, ele está lá pronto para lhe atender e lhe resolver o seu problema de celular. Em Cajazeiras é Kerlisson Cell, não tem outro, hein? Muito bem, estou aqui com eles, Nonato Saraiva, com a Mariana Moreira e também com o professor Herbert Melo, por chamada de vídeo, está ao vivo conosco, direto lá de Souza. Nonato Saraiva e Mariana Meirelles, o professor daqui a pouco fala. Mariana Moreira Neto. Me diga uma coisa, é porque é tanto assunto que a gente troca até o nome, né? Porque é tanta coisa. Agora vem essa conversa aí, o que vocês podem dizer a respeito disso, né? O presidente Jair Bolsonaro foi eleito pelas redes sociais, tá? Divulgou isso aí, que gastou muito pouco, tá? E conseguiu realmente a vitória, sendo eleito presidente da República. Mas agora começa um movimento para o voto impresso. Não quer mais saber do voto eletrônico, né? Tem que ser impresso. O que vocês podem dizer a respeito disso? Qual a opinião de vocês? Veja bem, Fernando, eu vou fazer logo a minha parte, tem pouco tempo agora, eu vou fazer logo um preâmbulo disso aí, para a gente dar uma encerrada. Tá uma loucura, o pessoal tá meio despirocado aí, o medo tá grande nas hostes bolsonaristas, pelo fato deles não terem mais o Trump, né, como uma boia de salvação. E as propostas que estão vindo dos Estados Unidos para a nova programa do governo do Biden, eu vou só lhe mostrar aqui para a gente entrar nesse assunto. Biden promete uma revolução, mais Estado, imposto sobre ricos,
controle de armas, é a nova lei e a nova lei de polícia. Então, este novo modelo, essa nova ordem que vai ser implementada na forma americana de governar, vai de encontro totalmente o que é proposto para nós aqui. Desde a eleição do Trump, que complica a nossa situação, você lembra que o Bolsonaro daqui dizia que lá tinha havido fraude. Houve fraude ali naquele lugar, aquela coisa que ele fala. O cara diz, é uma fanfarronice de uma forma que você não pode abrir a boca e dizer algo que você não pode provar. Lembra que um dia desse ele veio de lá dizendo que a eleição dele tinha sido fraudada? Ele disse que a eleição que ele venceu tinha sido fraudada. Aí o cara, toda vez que ele está acuado, e aí a gente estava conversando aqui, toda vez que esse governo está acuado, ele cria um fato. Ele cria um fato que aquilo aí ele sabe que repercute. Ele, como não tem, nunca teve projeto, Fernando... Ô, Nonato, engraçado é o jeito de você dizer isso. A eleição que ele ganhou, foi ele fraudada. disse que foi... Pelo amor de Deus. Veja bem, como você não teve projeto, não tem, ele achou que governar o Brasil... E pela primeira vez eu vi no carro da presidência, no dia da posse, um dos filhos do presidente, eu quero ir com o papai, no carro também. E a gente está vendo como se ele tivesse eleito os filhos do presidente para presidir o país. Certo? Então, ele infelizmente achou que governar o Brasil era na fanfarronice e na mentira. Certo? E veio levando, toda vez que aconteceu uma roxa, eu crio um fato. Lembra da banana, quando foram apertar a questão do PIB, ele botou um palhaço sem graça para oferecer banana ao povo, e a banana repercutiu mais que a resposta do PIB. Então, quando ele não tem um fato, como Guedes está fazendo agora com a China, porque ele sabe que não vai conseguir vacina, ele cria um fato, ele ataca a China para dizer, a China não mandou porque a gente falou aquilo para ela, então, não precisava disso, é muito radicalismo. O próprio Guedes acabou de dar mais uma. Nesse projeto da necropolítica, há um projeto grandioso de desmanche. Como você não tem projeto de governo, você vai destruir tudo que foi feito. E para ser feito foi a partir das reuniões, Mariana sabe disso, de clube, de minorias, de sindicato, até conseguir tudo isso, de plebiscitos. É fácil desmontar. E o que esse governo fez até agora foi de retirar direitos, retirar dignidade, retirar estabilidade, retirar exatamente a autonomia para que você se submeta ao político, para que você não tenha mais, por exemplo, chegou uma eleição, voltou a farra das emendas, no tempo de Sarney, que os prefeitos hoje batem no peito e dizem, eu tenho tantos votos na minha cidade, porque se não votar eu demito. Alguns prefeitos, empresários também disseram, eu boto, como o Davan disse, 1.000 e tantos funcionários é seu. Porque se você não votar, você está demitido e tem um monte para entrar no seu lugar, pagar um salário de merreca. Então, para esse tipo de patrão, esse é o melhor governo. Os bilionários estão trilionários nessa época. Os bancos privados superaram o lucro dos últimos 25 anos na pandemia. Quando ele deixou de investir e colocou um salário, um auxílio emergencial de merreca, e deu 2 trilhões e 250 bilhões aos bancos privados, em plena pandemia. Em plena pandemia, seu filho, que nunca foi presidente, comprou uma mansão de 6 milhões. E, estranhamente, o governo, esse banco baixou o juro exatamente para o filho do presidente comprar esta mansão. E as pessoas caladas, o judiciário calado, fizeram um rebu danado para um apartamento de mequetrefe e agora se calam numa mansão de 6 milhões. Então, é uma coisa estranha na nação. Por quê? Porque transformou a população num grupo de pessoas desassistidas, carentes, com medo. Aí vem a pandemia. As pessoas se submetem a condições subhumanas para atender, e eles controlam. Eles nunca vão querer, nunca iam aqui no Brasil esse tipo de governo, porque não tem humanidade com o povo, que aí sim você está entendendo agora como funciona o capitalismo monopolista e o neoliberalismo na sua pior faceta. Nada para o cidadão, nada para o povo. O lucro acima de tudo é o Deus dele. Porque Deus passa, Jesus Cristo passa longe de quem maltrata pobre. Não me venha com essa desculpinha de Deus acima de tudo. Certo? Então, este tipo de prática levou o povo a essa situação, Fernando. Aí a gente vê, o desespero deles chegou a ponto de causar aglomeração. A nossa propaganda está ruim. Vamos andar pelo país inaugurando pontas de obra e fazendo. A imprensa tem que dizer que teve gente. O que é que fizeram na Amazônia? Pode procurar aí, tá na rede, já está exposto aí, foi denunciado. O governo disse que distribui cestas básicas lá em Belém. Todo mundo correu das 7 da manhã, as famílias com a cesta básica. Isso é muito cruel. A assessoria do presidente, cesta básica, todo mundo, aí filmaram, aí botaram a turpe dele lá para gritar, mito, mito, aí, olha o tanto de gente, nem distribuíram cesta, e quando as pessoas chegaram, cadê a cesta? Não, era só um projeto. Eu estou sabendo que vai ter até carreata por aqui, mas eu vou fazer um lembrete. Fizeram uma carreata homérica, astronômica aqui em Caseira, na eleição passada,
E, inclusive, as lojas disseram que as lojas de carro seminóvel ficaram vazias, né? Botaram os carros aí nas ruas, uma carreata grande, né? Oh, mano, quanto carro, né? Aí, o resultado da eleição qual foi? Naquele tempo, que não tinha havido essa tragédia toda, certo? Que os meios de comunicação estavam massacrando aí do seu principal oponente, você não teve toda essa tragédia, você tirou apenas o 3º lugar, perdeu para o Ciro Gomes. Imagina agora. Então, para quê? Qual a intenção de uma carreata agora? A não ser tentar passar uma imagem que não existe? Como essas entregas de cesta básica estão fazendo pelo Brasil afora. 3 crimes. Mentir para a população, aglomerar, certo? Depois jogar o povo numa situação de calamidade. Em plena pandemia, você está incentivando em que essa tragédia aumente. Não é função do governo fazer isso. E só para encerrar, o Paulo Guedes disse de novo que as universidades, que a intenção é sucatear, Fernando, para poder privatizar e vender. Mas a Paulo Guedes tem uma cisma com a Universidade Federal, e 90% das pesquisas nesse país vêm das universidades públicas. E o que é que ele disse? Que ele é dono de redes privadas. A Universidade Federal só serve para Paulo Freire, ele não sabe nem quem é Paulo Freire, se ele não conhece nada, peça algum risco que ele não sabe dizer. Para maconha e para sexo com criança de 5 anos. Isso foi o ministro da Economia que disse. Ele tem que provar onde é que tem faculdade que tem sexo com criança de 5 anos. Acabar com essa história de dizer uma coisa e depois dizer. Isso é uma... Eu não sei onde a gente vai chegar. Veja só, eu tenho que administrar o tempo agora, porque a gente está chegando já no finalzinho do programa. Então, eu vou dar agora um tempo para Mariana Moreira, tá certo? Mariana, você fala aí na fala do Nonato. Eu já estou satisfeito. Pronto. E depois eu vou também dar aí uns 5 minutos para o professor Herbert Melo, tá bom? Que é para a gente chegar no horário. Então, Mariana Moreira Neto, vamos lá. Ok. Eu esqueci o voto impresso. Certo. Ô, Fernando, às vezes você tem que rir. Gente, dizer que voltar ao voto impresso para evitar fraude é aquela coisa, você tirar o foco das questões que são sérias nesse país. Uma fraude que ele diz que pode acontecer. Quer dizer, gente, que é a mesma coisa. Então vamos fechar aqui essa televisão, vamos voltar para o radinho de pilha. Desliga a lâmpada elétrica, vamos voltar para a lamparina, porque a lâmpada elétrica vai piscar de repente, a lamparina não. Eu controlo aqui, porque eu boto o querosene, eu puxo o pavio do tamanho que eu quero. É uma... Às vezes eu vou rir. Porque isso não pode ser uma coisa séria. Isso não pode ser uma fala de um membro do governo. De um presidente da República. E reconhecer, inclusive, como o Nonato colocou, então a minha eleição foi fraudada. Temos que também ver o que o ministro Barroso vai comentar sobre isso, né? Exato. Pois é. Então, é muito sério. Quer dizer, é aquela coisa. E aí, é aquilo que eu colocava. Isso não foi... não, porque... Não, isso é intencional. Nós vamos... como as fake news funcionam. Como essa política do boato funciona. Nós vamos jogando essas gracinhas, e aí você não discute pandemia, aí você não discute crises no sistema de saúde, você não discute crescimento dos números de mortes, você não discute encolhimento de PIB, você não discute aumento da fome, aí vai discutir, afinal, você é a favor ou contra o voto impresso? Certo? Então, acho que é intencional. É mais uma dessas estratégias. Vamos desviar a atenção, deixar a mídia, deixar assim todo vamos mundo levando. Falando de voto impresso, falando de que criancinhas, de que professores fazem sexo com criancinhas de 5 anos nas universidades públicas, e vamos esquecendo que as universidades federais estão com seus orçamentos congelados desde o Temer, com aquela PEC do teto, desde 2016, 2017. E agora, com a PEC emergencial, nós estamos aí com as universidades com o orçamento de 5 anos atrás, até meados da próxima década.
É claro, então não vamos discutir isso, vamos discutir que na universidade tem nego fumando maconha. Bem, hoje tem nego fumando maconha em todo canto, você dobra a esquina, tem nego fumando maconha. Pelo amor de Deus. Quer dizer, o país com 400 mil mortos e você com gracinha porque a universidade tem nego fumando maconha. Então eu acho que é... Portanto, temos que cortar a verba da faculdade por isso. Ontem, inclusive, a temática do programa foi exatamente Mundo Sem Drogas, e foi falar disso aqui no programa. Professor Herbert Melo, o senhor tem aí 5 minutos para falar, fique à vontade, né, para usar a sua fala, e nesses 5 minutos também, o senhor já passar o seu boa noite, suas considerações finais, por favor. E muito obrigado pela participação. Nada, só registrando, né, minha alegria, sempre é uma honra estar aqui com você, com os convidados. Acho engraçado a nossa amiga jornalista Mariana falando sobre, né, aí a questão da maconha, bem interessante a tese dela, né? Enfim, mas na minha opinião, né, sobre a questão do voto impresso, é mais uma cortina de fumaça, é mais uma narrativa para bolsonarista comer, né? Realmente não é sério. Mas eu vou tentar aqui colocar alguns pontos, porque esse bate-papo, Fernando, ele tem que ser semanal. Então você tem que toda semana trazer pessoas que possam informar de verdade aqui a nossa região, a nossa grande Cajazeiras, porque o seu programa hoje tem audiência, né, cada vez maior. Então, assim, informações interessantes. A ciência hoje diz que o Brasil vai viver o efeito sanfona. Ou seja, poderemos chegar até 2022 com 1 milhão de mortos, porque as ondas irão permanecer. Eis aí a extensão para a crítica da negação da Sputnik V, ou Sputnik 5, como alguns dizem. Muitos dizem que é influência norte-americana, e a gente não pode brincar com vidas. Se a vacina funciona, então tem que ser utilizada. Diga lá os agrotóxicos, meu Renato, que o governo já liberou e que está levando o Brasil, inclusive, a perder mercado lá fora. O Nobel de Medicina desse ano, o amigo Charles Nice, olha a intimidade, viu? Ele disse que o Brasil é o maior exemplo no mundo de como não agir com a pandemia, e que o Bolsonaro é, sem dúvida nenhuma, o pior representante de um povo em relação a isso. O Bolsonaro foi eleito pária internacional, o Brasil hoje acompanha. Nós somos hoje uma nação sem crédito lá fora, certo? Cerca de 92 países, e a lista está aumentando, não aceitam mais viagens do Brasil a seus países, certo? Então é interessante que a claque bolsonarista entenda isso. Não estamos fazendo bem ao nosso país. E, inclusive, empresários, investidores internacionais, etc., estão saindo. A um médio prazo, nós teremos prejuízos maiores diante de um país que vive uma desigualdade social contínua, constante. Isso tem que ser levado em consideração, certo? Um país pária é um país não aceito, não respeitado, é um país que virou chacota lá fora. Então são crimes em cima de crimes. Alguém tem que parar Bolsonaro. Outro dia um cidadão disse, não, mas a gente tem que deixar, o Brasil viveu já impeachment, agora sim, impeachment de uma presidenta legalmente eleita, que foi perseguida politicamente e não juridicamente, perdeu o mandato em 2016, e o Brasil lá para cá retrocedeu 30 anos em relação a todos os quadros: educação, condição sanitária, condição econômica, a cesta básica, o nosso salário mínimo perdeu a força. O Brasil vive hoje em um estado de urgência para mudar a gestão. Se a nossa eleição só em 2022, precisamos retirar o Bolsonaro o mais rápido possível do poder. O que ele faz é lutar, ou de certa forma agredir a democracia, ameaçar as instituições, impedir o avanço do país como nação que merecia crescer, ou impede que a gente saia dessa grande crise instalada pela Covid. Na verdade, o Brasil já estava em crise antes da Covid. Quem tem o número dos PIBs aí, né, o amigo Nonato estuda, a amiga jornalista Mariana também estuda, sabe que o Brasil vivia o chamado PIBinho antes da Covid.
Covid. Então, a política entreguista do bolsonarismo, né, que eles estão agora caminhando para entregar a Eletrobras também, ela só serve para grandes e megas investidores e para retaliar o patrimônio espólio nacional. Isso não é liberalismo, isso não é conservadorismo, isso é crime de lesa pátria, tá certo? E eu queria aqui também dizer, né, para poder encerrar, porque eu falo demais, para caber nos 5 minutos, Fernando, queria dizer que lembremos do mito de Platão, do mito da caverna. O WhatsApp funciona como aquela caverna, em que as pessoas veem, até os bolsonaristas veem as imagens lá fora, como manchas, como sombras, como monstros. E esses monstros são alimentados por essa, digamos assim, nova internet, nova rede social, que serve para manipular muito mais do que para ensinar. Então, que eles saiam da caverna, que eles saiam dos WhatsApps da vida, dessas redes que os manipulam, e consigam enxergar ainda a tempo um país que está sendo desconstruído. Vou pedir aqui a você, no final do programa, 1 minuto de silêncio, se possível, pelos já são mais de 400 mil mortos no Brasil. A perspectiva é chegar a 1 milhão de mortos, continuando o país nas mãos de quem está, e pedir a Deus por nossas famílias, pedir a Deus por todos nós. Inclusive nós, Fernando, que já tivemos a Covid, né, precisamos nos cuidar ainda mais, porque as cepas estão se facetando, estão se modificando, e a gente não sabe como é que vai ser estas novas ondas, certo? Por mais programas como esse, meu amigo. Um abraço ao amigo Donato, um abraço à amiga Mariana, um abraço a você e a todos os telenautas, os fãs do programa Balanço Diário, aí, que você dirige com muita maestria. Boa noite. Obrigado, professor Herbert Melo, obrigado pela participação. Lembrando que nós fizemos, antes do senhor chegar, logo no início do programa, eu fiz aqui o pedido de 1 minuto de silêncio por todas essas vítimas, mais de 400 mil, realmente lamentável no nosso país. Mas faremos outro no final do programa, tá? Eu quero falar agora sobre Belas Ateliê, hein? Você, mulher, que está procurando aquela roupa, aquele vestido, você que está noiva, está pronta para casar, Belas vai deixar você já prontinha para a igreja, hein? O noivo também. Agora, se você tiver gestante, não tem problema. Em Belas Ateliê também tem roupa para gestante. Belas Ateliê é o lugar onde você vai se sentir mais bela ou mais belo. Lá vai estar a Roberlânia, a Samara, toda a equipe Belas pronta para lhe atender, tá certo? Então o lugar é esse, Belas Ateliê, não tem outro. Vamos falar agora de Império Ótica. Império Ótica, que fica ali em São João do Rio do Peixe. Você que está pensando aí em trocar o seu óculos, você que quer trocar a sua lente, olha, na Império Ótica, olha essa reflexão, hein? Pessoas que usam óculos têm 5 vezes menos chance de contágio, segundo pesquisa. Agora, usar óculos, mas tem que usar óculos bom, óculos com lente de qualidade. E o lugar é Império Ótica, lá em São João do Rio do Peixe. Não tem outro também, hein? Muito bem. Agora vamos novamente falar aqui, porque ficou muito enganchado na hora. Eu vou tentar refazer, né, e fazer melhor, claro. Vamos falar sobre o supermercado das Palmeiras, né? Olha, gente, eu sou cliente, eu recomendo, e o supermercado das Palmeiras está com promoção, realmente baixou o preço, hein? Sexta e sábado agora, arroz parbolizado Kika, R$ 3,99, flocos Novo Milho, 99 centavos, hein? Açúcar Alegre, R$ 2,63, cerveja Skol para tomar em casa, sem aglomeração, R$ 1,95. Olha só, leite em pó Betânia, R$ 18,98, bisteca suína, R$ 14,85, colchão mole, R$ 34,99, melão, R$ 1,98 quilo, leite condensado Betânia, R$ 3,99. Olha, é 30 de abril, atenção, hein? Sexta e sábado, corre para lá porque
vale a pena. Lá o seu auxílio emergencial vai render muito mais, hein? É isso aí, Supermercado Palmeiras. Agora estou com eles aqui, né? Nonato Saraiva, Mariana Moreira. Eu quero rapidinho dar o espaço a vocês para boa noite, consideração finais. Quem começa? Fernando, colocar da importância desse espaço. Eu acho que a mídia tem essa responsabilidade, né, de trazer as questões para a discussão. E aí eu acho que, além dessa crítica e desse momento, só vai para o pessoal de esquerda, todos podem vir aqui e colocar as suas posições e fazer essa defesa, né? E só colocar, eu defendo um minuto de silêncio em respeito os 300 mil brasileiros que morreram, os 400 mil brasileiros que já morreram. Mas eu defendo também, depois do minuto de silêncio, 10 minutos, 20, 30, 40, 50 de barulho. Nós precisamos continuar alertas, gritando, denunciando essa situação, porque senão vamos ficar só no minuto de silêncio e o país vai silenciar em definitivo. E obrigada pelo espaço. Muito bem, Mariana Moreira Neto, jornalista, professora, tá certo? Muito obrigado pela participação. Mais uma vez está conosco e vai voltar sim, com certeza. Nonato Saraiva, rapidinho, suas considerações. Agradecer a você, de início, agradecer o grupo aqui da TV Diário, né, por mais um programa, né, essa é a nossa função, agradecer os amigos que estão retransmitindo o nosso programa do país todo, do Amapá, Rio Grande do Sul, nossa amiga Marisa, que está lá em São Paulo, que é a coordenadora de vários grupos, está encaminhando essa nossa imagem, nossa discussão para o país todo. Um abraço a todos eles, um abraço a nossos familiares que nos acompanham e desde já dizer a quem acha que com a rédea, a política da época dos anos 60 de tentar intimidar as pessoas através da perseguição aos que pensam diferente, nós estamos numa época em que nós não estamos mais no imaginário coletivo. A gente tem uma forma rápida de desmentir as pessoas, certo? Então, parar com essa história de querer evitar que as pessoas falem, evitar que as pessoas denunciem, faça a coisa certa, que aí o Brasil vai para frente. Esse é o nosso pensamento. Nós estamos aqui para mostrar esse lado das coisas, para mostrar a nossa inquietude e trazer propostas. A gente não só vem aqui criticar, porque quando a gente faz uma crítica, a gente mostra o que é que está sendo feito de errado, mostra o erro, e mostrando o erro, você mostra como acertar. Então é importante que as pessoas entendam essa nossa participação e recebam desta forma. Parar com essa história de tentar semear medo na população, pregar ódio, pregar desavença entre irmãos, entre amigos, entre familiares. A gente tem famílias destruídas com esse governo, certo? A disseminação de ódio por aí afora levou a essa situação que a gente está. Você não aguenta ouvir um comentário diferente que quer agredir a pessoa. A gente está vendo cenas de morte e agressão aí do meio da rua. Então a gente tem que parar. Um minuto de silêncio para as 400 vidas perdidas e também para que as pessoas tenham mais paz de espírito e aprendam a conviver com os diferentes. Muito obrigado, Fernando, e a todos um grande abraço. Muito bem, rapidinho, você está com problema de rato, barata, cupim, bichos peçonhentos? O nome do cara é Túlio Dedetização, hein? Esse é o cara que vai resolver o problema. Escuta aí, vamos lá. Acabaram seus problemas de dedetização. Túlio Dedetização. Controle de pragas tem a solução para proteger o seu imóvel contra morcegos, ratos, baratas, escorpiões e a fungenta, aves, pássaros e todos os tipos de pragas. Contate agora mesmo os serviços do profissional Túlio Dedetização através dos telefones 991597837 e 996555713. Túlio Dedetização é serviço garantido. Protege sua família, é muito. Túlio Dedetização é serviço garantido. Resolve os problemas, liga para ele que ele vai aí, ó, e acaba com isso rapidinho. Túlio Dedetização. São 19h03. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Quero desejar a todos uma ótima noite, um bom descanso. Amanhã, meio-dia, Olho Vivo. Parece que amanhã o Olho Vivo é lá de São Gonçalo, é? É isso, produção? É lá de Souza, é? Ah, tá.
Olho Vivo amanhã transmitido lá de Souza, hein? Atenção, Souza, com Peterson Santos, José Dias Neto, e amanhã, sexta musical, Talentos do Sertão, imperdível, amanhã às 17 horas. Muito obrigado pela audiência. O minuto de silêncio nós já fizemos, tá certo? Fica aqui realmente nossa solidariedade a todos os familiares dessas mais de 400 mil vidas perdidas nesse país. Que realmente isso se resolva, que acabe, que chegue essas vacinas para a gente poder voltar um pouco mais à normalidade, tá certo? Então fica essa solidariedade a todos, inclusive muitos paraibanos, muita gente aqui de Cajazeiras que perderam entes queridos. Então é um momento muito triste realmente, que a gente não chegue nas 500 mil, que resolva isso antes, tá certo? Muito obrigado, Brasil, até amanhã, obrigado pela audiência, tchau! O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Leve o seu carro.